quero agradecer a Deus em primeiro lugar e à federação por ter confiado a mim nesse tempo da palavra. Pelo que me foi dito, eu tenho 40 minutos, é isso? Mas pode chegar a 45, não pode, gente? Amém. Eles sabem que eu gosto muito de falar. Mas eu quero pedir desculpa, né, por não estar com vocês direto. Eu amo estar junto, eu amo estar conhecendo, até porque eu sou oriundo do Rio, tenho um ano e um pouquinho na 4ª região, e eu preciso conhecer o povo. Mas para botar uma calça, para botar uma meia, eu preciso da ajuda da minha esposa, que eu não consigo ir até o meu pé. Então ficar aqui tem sido assim bem difícil para mim, quase impossível, né? Mas dito isso, amados, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 21. Eu louvo a Deus, né, pela palavra de ontem do Daniel. E Daniel, uma parte do que você falou ontem eu vou dar continuidade hoje, ou uma parte da mensagem de hoje vai ser a continuidade de ontem. Eu vou estar dividindo a mensagem de hoje em duas partes. Então eu quero fazer um pedido aí, o pessoal que puder, quando tiver assim uns 15 minutos, me avisa. E depois, quando tiver uns 35 minutos, me avisa também. Pode ser? Para eu não avançar no tempo. Daniel está rindo, eu estou falando sério, amado. Amém? Vamos ler a partir do verso 10 de Atos 21. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Repita comigo: assim diz o Espírito Santo. Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Amados, nós que cremos nos dons espirituais, nós que amamos as reuniões como essas, a que nós tivemos em Nova Almeida, que ficou marcado no meu coração, a gente gosta muito desses encontros onde a gente pode ter uma manifestação do Espírito que nos arrepia, que faz dons serem manifestados. Amém, amados? A gente não gosta dessas coisas? E a gente sai daqui, vai para casa, cheio de história para contar, feliz, louvando ao Senhor. A viagem, ela fica mais gostosa de retorno, não é assim, amados? Amém? Não é? Mas o que acontece depois? O que acontece quando a gente chega, principalmente, não na igreja, mas no trabalho, quando chegamos em nossa casa, com os nossos familiares, como estamos no futebol, com os amigos? O que disso, desse mover, muda-nos a fim de que sejamos instrumento para olhar a vida de maneira diferente e podermos mudar também a nossa vida e mudar a vida daquele que nos cerca. E eu vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Como eu falei, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte vai ser sobre o fazer, e a segunda parte vai ser sobre o ser. No fazer, a gente vai encontrar Paulo, que já fazia. Não fazia, amado? Paulo era defensor assíduo daquilo que ele cria, que era daquilo que os fariseus carregavam como as leis máximas para poder adorar a Deus. E fazendo, inclusive, ele está lá em Atos 7, caçando a igreja e permitindo que Estevão seja apedrejado. Mas todos nós sabemos que quando chega em Atos 9, eu costumo dizer que Paulo teve que ficar cego para poder ver, né? Que quando ele fica cego e cai do cavalo, cai da sua posição, é que ele consegue ouvir: eu sou Jesus, a quem você
persegue. E o interessante é que na vida de Paulo, logo em seguida, Deus vai falar para Ananias, o Espírito vai falar para Ananias: Ananias, tem um servo chamado Paulo, e eu quero que você vá lá orar por ele está jejuando e ele está cego. E Ananias fala: Senhor, o senhor errou de pessoa, o senhor está por fora, não é esse cara, vê aí na tua lista que deve ser outro, porque isso aí ele prende, ele mata, ele persegue a igreja, vê aí que está errado esse negócio. E aí Deus insiste com Ananias, ele vai lá. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda é o que está escrito em João 3. O Espírito, ele é livre, ele sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você aceitaria o currículo de Saulo? Se o Saulo tivesse que vir pregar aqui hoje, não Paulo, o Saulo, você aceitaria ele no meio da gente? Preste atenção, a gente ainda fala de fé, mas muitos de nós continuamos olhando a vida com os conceitos humanos e sociais. Os nossos padrões continuam sendo humanos, sociais e institucionais. E a gente muitas das vezes deixa de ver o que o Espírito quer nos mostrar, porque a gente continua querendo ver com os nossos próprios pré-julgamentos. E Deus está convencendo um profeta de que Saulo tinha sido escolhido pelo próprio Deus. Quando a gente vai falar de Atos dos Apóstolos, a gente encontra dois personagens que mais se destacam: Paulo e Pedro, correto? Não é isso? Paulo e Pedro. E o que acontece em Atos 10? Está Deus tentando convencer a Pedro que Cornélio já era agradável aos olhos de Deus, que Deus ouvia as orações e as esmolas de Cornélio. Mas está o santarrão falando: Senhor, está errado, o cardápio do Senhor que o Senhor está me dando está errado. Um homem movido pelo Espírito, ele quer ouvir o Espírito. Ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele deixa os seus preconceitos e se permite ser confundido pela revelação da glória de Deus. Amém, amados? Então preste atenção como você olha para as pessoas, a fim de poder olhá-las como Deus está olhando. Eu lembro de um episódio, eu até conversava com o irmão hoje. Eu não nasci no Evangelho, eu me converti com 22 anos, na flor da idade, né, por um jovem. E eu sempre tive uma vida assim bem direitinho. Eu venho de uma família bem pobre, morava em casas de barro. E eu trabalho desde 9 anos de idade, ajudando na serralheria do meu tio que eu comecei. Nunca fiquei de recuperação na escola, nunca fiquei reprovado. Normalmente no terceiro bimestre eu já tinha passado. Sempre fui um garoto direitinho. E minha paixão era bola, praia e beijar na boca. Gostava muito. Tem alguns que gostam, né? Aleluia, né? E quando eu me converti, pela graça de Deus, no meu primeiro ano de conversão, eu consegui levar 46 pessoas a Cristo só na minha igreja. Fora os que foram para a Assembleia de Deus, foram para a Batista. E onde mais eu consegui levar pessoas a Cristo? Praia, futebol e andando de patins. Eu era bom nesse negócio de patins. São no meu bairro, lá em Campo Grande, no Rio, eu rodava tudo andando patins. E eu costumo dizer que eu era igual carro velho. Onde eu parava, eu pregava. Quem já teve carro velho sabe do que eu estou falando, né? E teve um dia que, orando com os irmãos na minha casa, numa sexta-feira, Deus usou o irmão e falou: olha, Deus vai te honrar. E eu falava: honrar como? Quando foi no domingo, o meu pastor, o pastor Jorge, ele foi pregar sobre missões. E ele falou, no final da pregação, e a gente tem um missionário aqui, eu quero chamar o irmão Rogério do Amaral. E eu passando, uma irmã falou assim: isso aí, missionário? Maior prostituto? Gente, aquilo entrou assim no meu coração, mas com uma pancada assim muito forte.
E só Deus sabe como eu cheguei até lá na frente, onde o pastor havia me chamado. O que eu estou querendo dizer, amados, nós criamos preconceitos, gostamos dos arrepios, gostamos de falar em línguas, gostamos dos sinais, mas não queremos olhar a vida com os olhos do Espírito de Deus. Continuamos fazendo pré-julgamento. Ontem, conversando com os irmãos lá da casa, onde eu estou, na casa do pastor Carlos, e a gente conversando, e chegou um momento, a conversa foi até quase 2 da manhã, e ela, a esposa do pastor Carlos, a Glorinha, ela contou fatos de uma igreja aí que está fazendo muita coisa de ação social. E quando ela acabou de falar, eu falei: minha amada, o Rio de Janeiro hoje, ele é uma das cidades, ou a cidade, de maior número evangélico que existe no Brasil, e está entre as maiores do mundo, em termos de cidade. E é um dos lugares mais perigosos de se viver hoje em dia. E eu falava para ela: por que então que tem essa controvérsia, essa dicotomia? E eu falava para ela: todo mundo que faz, mas nem todo mundo que faz porque a gente precisa entender que, se não for movido pelo Espírito, os kardecistas ganham da gente de ação social. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios 13, vai dizer que tu pode dar a tua vida em resgate de muitos. Se não tiver amor, de nada vale. E o que eu falei até agora não estava nada programado para falar, mas vamos continuar a história. E aí, a gente falei em Atos 1:8, o Senhor falando lá, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Resumindo, para a gente ganhar tempo, todo mundo com essa passagem, e vão para os 4 cantos da terra para pregar o Evangelho. Só que, amado, coisas fantásticas estão acontecendo em Jerusalém. Está milagre direto acontecendo, conversão acontecendo, 3.000, 5.000 pessoas se convertendo, e o pessoal falou: está acontecendo, então eu vou ficar por aqui. Mas não havia uma ordem. Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins, isso foi uma ordem de Cristo. Jesus não falou: se estiver dando certo, fique por aí. Se eu estiver fazendo acontecer, fica que tá bom. Essa é uma das outras leituras que a gente que quer ser guiado pelo Espírito precisa deixar. Nem sempre o que dá certo está certo. Só está certo quando a gente está obedecendo à vontade de Deus. Quer ver um exemplo? Ele falou isso em Atos 1:8. Atos 7 acontece a morte de Estevão. Atos 8:1, você vai ler lá: e veio uma grande perseguição sobre a igreja, e o evangelho se espalhou. O que aconteceu para que eles poderem obedecer? Teve que morrer Estevão e vir uma perseguição. Preste atenção: ser movido pelo Espírito é sempre estar atento a obedecer à voz de Deus. Está Filipe em Samaria, e quem conhece a história sabe que sinais tremendos estão acontecendo. Vem o Senhor e tira Filipe de Samaria e leva para onde? Para um lugar ermo, para pregar para quantas pessoas? Uma. E essa uma pessoa levou o evangelho para a África. Mas o que ele estava fazendo em Samaria era para uma multidão. A nossa matemática ia fazer isso? Ia, Daniel. Um montão de gente aqui. E aí Deus vira lá para Daniel e fala: sai daí, eu não conheço nada aqui, então não dá para eu falar, né? Mas vai para um lugar aí que não tem nada, vai estar passando um cidadão lá. Daniel vai falar: não, isso não é de Deus não, pô. A maioria da gente vai falar: isso é do adversário. Mas a Bíblia fala que o próprio Deus, o próprio Espírito, tomou Filipe e o levou para pregar para uma pessoa. Amém, amados? E aí, para eu ganhar um pouquinho de tempo, e aí por causa disso, o Evangelho se espalha. Então o Evangelho vai chegar em Chipre, e ele chegando em Chipre, algumas pessoas vão se converter, e aí Ágabo, esse Ágabo que a gente leu, ele só aparece 2 vezes aqui em Atos dos Apóstolos.
Ele é um desses que se converte, se torna profeta, até que chega nesse momento aqui, de Atos 21, onde Paulo está na casa de Filipe, e vem Ágabo, pega o cinto de Paulo, e fala assim, ó, o dono desse cinto, como a gente vai ser amarrado. E aí a história a gente já conhece o que aconteceu com o Paulo, né? E eu não vou... Amém, amado? Todo mundo conhece como o Paulo morreu bonitinho, não foi? Foi tudo legal, um ato fúnebre muito bacana, não foi? E o interessante é que a maioria de nós, pelo menos eu cresci assim, eu me converti realmente na igreja metodista, mas eu cresci as pessoas dizendo, olha, se vem uma profecia sobre algo ruim, ou que a gente chama de ruim, é porque Deus vai dar o quê? Ah, vai dizer que só eu que ouvi isso. É porque Deus vai dar o livramento. Eu ouvi isso minha vida toda. O interessante é que vem a profecia falando, Paulo, você vai para lá e vão te arrebentar todo, Paulo. Num linguajar bem popular, vão te arrebentar todo. E o pessoal começa a ficar triste. E Paulo fica triste porque o pessoal está triste, porque Paulo quer que se cumpra na vida dele aquilo que o Espírito falou através de Ágabo. Olha a doideira. Tu está conseguindo entender? O pessoal está triste porque Paulo vai padecer. Triste porque Paulo quer padecer para poder realizar a obra do Espírito. É o Espírito quem falou. E aí não acaba não, porque se você ler o texto, fala que o pessoal tentou convencê-lo, só que eles falam, não deu para convencê-lo, então nós partimos para Jerusalém. Sabe que quem aconteceu, pelo menos eu vou destacar 2 vezes algo semelhante? A gente lê em Mateus 3, a gente vai encontrar Jesus sendo batizado, não é isso? Lá em Mateus 3. Aí 3 vai para o 4. Jesus é batizado, aí se fosse a gente crer, agora que o negócio vai pegar fogo, agora eu estou aqui, participei da escola dominical, me prepararam, me batizaram e agora eu estou aqui. Aí, e o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Quem que levou? Isso tudo faz parte do nosso pensamento de ser guiado pelo Espírito, não vai, gente? Ou a gente fala, vou ser guiado pelo Espírito, agora é de bomba da minha parte, eu vou tentar tudo. Ai, mas fala que o próprio Espírito levou Jesus para ser tentado. Mateus 16, que é uma das passagens que eu mais amo, eu dou um estudo bíblico que o William conhece, né? Eu fui pastor do William. Eu dou um estudo que eu quero crer que Deus que me deu, ele dura normalmente 1 ano. E ele é baseado em Mateus 16. E eu amo quando fala que tem a revelação de Pedro sobre quem é Jesus. E aí Jesus fala, não foi carne nem o sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E aí Pedro agora ele se acha o dono da revelação. Se Deus revelou alguma coisa, agora para Deus falar com alguém, até com o próprio Cristo, vai ter que fazer através de mim. Eu sou o cara. Se ele fosse Romário, ele ia falar, eu sou o cara. Se fosse Roberto Carlos, ele ia dizer, esse cara sou eu. E aí Jesus fala, olha, eu vou e vou padecer, eu vou e você entregue. E aí, ele ainda pelo menos é educado, né, ético, chama Jesus no cantinho e fala, ó, não vai acontecer isso com o senhor não. É ruim de eu deixar, eu sou formado em jiu-jitsu, sou bom a pampa, sabe que sei usar uma espada, não vai acontecer isso com o senhor não. Aí o que ele ouve de Jesus? Arreda-te para trás de mim, Satanás. E aí qual é o resultado? Porque tu cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Está de fato na nossa mente, na nossa cabeça, a ideia de que ser movido pelo Espírito é muitas das vezes padecer literalmente, porque a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. Isso faz parte da nossa fé, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem a teologia da prosperidade, tem o tal do papo, com todo respeito a quem pensa assim, eu não penso, eu determino, eu declaro, e isso faz parte da gente, que o Espírito muitas das vezes vai nos guiar para ser amarrado, vai nos guiar para um deserto para ser tentado,
vai nos guiar para a gente poder padecer na mão do outro. Ontem, né, o Daniel pregando, ele falou sobre José. Amados, a coisa mais linda para mim não é José ter se tornado governador, porque quando a gente vai ler a vida de João Batista, sobre quem o próprio Senhor Jesus deu testemunho, que não nasceu de mulher ninguém semelhante a João Batista, Jesus está vivo, é primo de João, está pertinho de João, e Jesus foi livrar João, não foi? Foi, gente? Literalmente perdeu a cabeça, e Jesus estava lá, primo dele, tinha sido batizado por ele. Dentro da cultura, ele era mais velho, então Jesus tinha que ter uma obediência a ele. E Jesus falou: está se cumprindo, deixe-o lá. Porque o mais lindo para mim é quando a gente não é movido pelos conceitos humanos. A gente não é comovido pelo que dá certo. A gente é movido pelo que aquilo que está certo, em obediência ao Espírito. O pessoal, não sei se eu contei isso em Nova Almeida, mas alguns aqui sabem, eu era policial militar no Rio de Janeiro. Eu faço missão desde que eu me converti. Eu sou jocumeiro. E quando eu tinha 13 anos de polícia, e estava trabalhando num lugar, sempre trabalhei na rua, mas nessa época eu estava num lugar muito ruim, gente. Eu trabalhava no ar-condicionado, na tesouraria, trabalhava uma semana, segunda, quarta e sexta, outra semana, terça e quinta, não usava farda, podia ficar cabeludo, que eu amo, podia ficar barbudo, e de repente a gente lá na escola de missões, eu e minha esposa, a gente crê que Deus estava nos chamando para a missão. Deixei a polícia e fui fazer missão no Peru. Então aqui o que eu estou falando para vocês, não estou falando como quem fala da teoria. Eu estou falando como alguém crê e busca viver dessa maneira. E aí fui para a missão, deixei a polícia. Minha esposa é concursada, educação física, do estado e do município do Rio de Janeiro. Minha esposa só não está aposentada até hoje teoricamente por minha causa, mas eu creio que seja pelo chamado de Deus em nossas vidas. Voltamos para o Rio. Estou eu pastoreando lá, não sei quantos aqui conhecem Recreio dos Bandeirantes, é um dos lugares mais bacanas do Rio de Janeiro, era onde eu morava, onde eu trabalhava como corretor, e em determinada segunda-feira, o bispo Bruno me liga falando: estou querendo você numa igreja lá em São Mateus, lá no Ilho. E eu liguei para minha esposa, sentada onde eu estava, liguei para ela, pode falar sim que é de Deus, é resposta de oração, a gente vai. Minha esposa de novo está de licença, e a gente deixou tudo, e a gente está aqui hoje, em Belo Horizonte, onde eu nunca pensei, para estar falando para vocês que Deus não nos chamou para ser guiado pelas nossas próprias consciências, nem tampouco pelo que a sociedade chama de certo, nem tampouco pelo que a instituição diz o que é certo. A gente está aqui para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para ser movido por Deus. Para terminar essa parte, nós somos metodistas. E como que foi a história de John Wesley? Todas as teorias de John Wesley dominava. Filho de pastor, uma mãe dedicada, sabia tudo da teoria, vai fazer missão, ninguém se salva. Está no navio dos avivamentos que eu mais amo na história, eu falei sobre ele lá em Nova Almeida, né? O avivamento morável, e ele está lá, cheio de medo de morrer, estava igual o Nelson da Capitinga, né? Vou morrer, vou morrer. E estão lá os moravianos cantando, adorando a Deus. E ele fala: eu vim para salvar esse povo, quem vai me salvar? E aí a gente conhece a história. Lá lendo, estudando as cartas de Romanos escritas por Lutero, ele sente o seu coração aquecer, vai para a igreja dele, começa a pregar sobre santidade, sobre arrependimento, e aí chegam para ele: filho, tu está acabando, está atrapalhando aqui o negócio, pô, que você está pregando, está afastando o pessoal aí que tem um dízimo bacana. A história não muda, né? Só muda o CEP, mas o restante é o mesmo. E aí ele sai e vai pregar na tumba do pai dele, onde sai a frase que a gente mais conhece: o mundo é minha paróquia. E uma das falas de John Wesley, ele falou: não tenho medo que o povo metodista acabe. Qual é o restante? Eu tenho medo que vire uma seita
morta, uma seita sem vida. E se a gente não se deixar ser movido pelo Espírito, para de fato caminhar pelo que diz o Espírito, não pelo que diz o mundo, a gente vai continuar se reunindo, falando em mistério, vendo até sinais como estava acontecendo em Jerusalém, e a gente vai estar desobedecendo a voz do Espírito. Eu fico triste quando eu falo essas coisas e não sai um glória, né? Mas, como disse o Daniel ontem, né? Se fosse uma palavra de vitória, porque a gente não consegue entender que isso é vitória. A gente não foi chamado para outra coisa, a não ser viver direcionado pelo Espírito. Não tem um segundo projeto de vida, só tem um plano, ser guiado pelo Espírito. Para ir para a segunda parte, pensa comigo, os discípulos estão caminhando com Jesus. Estão vendo sinais que eles nunca viram na vida dele. Estão sendo ensinados de maneira que eles deram testemunho. Ninguém ensina como ele, com essa autoridade. Aí vira Jesus e fala para eles: eu vou embora. E ele não só fala eu vou embora, ele fala: é melhor que eu vá, porque eu vou enviar o Dínamos, o Espírito de poder, eu vou enviar o Consolador. Velho Testamento tem um tabernáculo, é Deus no meio de nós. Vem Jesus Cristo, é Deus entre nós. Vem o Espírito de Deus, é Deus dentro de nós. E a gente não entendeu esse negócio, a gente não conseguiu compreender. A gente está numa situação melhor que Pedro, melhor que Paulo, porque eles nunca leram o que eles escreveram. A gente tem tudo aqui, a gente tem o Espírito aqui e não quer ser guiado pelo Espírito. Aqui a gente quer se emocionar, a gente quer ver milagres acontecendo, e o maior milagre é no mundo caído, capitalista, você falar assim: Senhor, cumpra-se em mim o teu propósito. Não tem nada maior do que isso, gente. Não tem. A gente tem que entender isso. Por isso que eu falei, a gente volta para casa muito feliz. Mas o que acontece depois? O que acontece na bola? O que acontece no trabalho? Como a gente olha a vida? Quantas vezes a gente tem uma oração que John Wesley tinha pela manhã, quando acordava e dizia: eu me prostro de joelho diante do meu capitão, para perguntar qual é a ordem dele para o dia de hoje. Normalmente, como a gente faz? A gente fala para o capitão aquilo que a gente quer que o capitão realize. Mas a gente gosta dos arrepios. Eu também, não sou de ferro, né? Amém, amados? Então, sem ler, a gente vai falando. Eu quero ir para outra parte. A segunda parte é sobre o ser. Ninguém, falei antes, pode fazer sempre. Está saindo aí? Sem antes, eu vou explicar. Normalmente, quando a gente pensa ser cheio do Espírito, que vem na nossa cabeça, quer que eu troque? Quer? Aonde? Não, ali não tem não. Tem isso aqui. Desligo esse. Normalmente, é que eu gesticulo muito, e o William já sabe, e eu amo esse microfone aqui, mas ele está falhando. Normalmente, a gente vai achar que ser cheio do Espírito, a gente pensa em quê? Fala comigo, gente. O que a gente pensa quando a gente está falando sobre ser cheio do Espírito? 1 Coríntios 12, né? Quanto aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que tenha falta de conhecimento. E aí ele vai falar sobre os dons. Mas essa própria Bíblia fala que não é isso que é ser cheio do Espírito. Efésios 5, 18. Está lá: enchei-vos do Espírito. O que está dito? Enchei-vos do Espírito. A carta aos Efésios é considerada a carta de maturidade de Paulo. É quando Paulo está no seu ápice. Todos concordam com isso. E Paulo
antes do capítulo 5, ele está falando, olha, aquilo que você fazia não faz mais, e vem uma lista em 4:8 que eu amo, ele fala, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, mas não é só trabalhe, trabalhe para você tendo condições de poder abençoar aqueles que têm necessidade. Quando chega no capítulo 5, ele vai falar sobre ser cheio do Espírito, e no original está lá, é algo que eu me encho hoje, me encho amanhã, me encho depois, é ato contínuo, isso não cessa, é ser cheio do Espírito todos os dias. Ninguém me falou aí sobre o tempo, né? E aí, Paulo vai começar a dar a lista, se você puder abrir sua Bíblia, para tudo? Pô, isso não é de Deus não, amado. Pô, eu falei 5 lá e 5 aqui, você faltou à escola, hein? Aí, o que acontece? Está lá, então vou tentar ir rapidinho, está lá, abre aí para você ir acompanhando, ser cheio do Espírito. E aí ele começa a falar como que eu vou tratar o meu irmão na fé. Ele fala que alguém que é cheio do Espírito, vai falar com seu irmão com salmo, com cânticos, com palavras que edificam. Ele está dizendo que toda a nossa convivência com o irmão tem que ser algo que glorifica a Deus, e glorifica a Deus eu abençoando a vida do meu irmão. Ele está falando sobre relacionamento entre irmãos. Aí quando sai dali, ele vai falar de novo sobre relacionamento. Qual é o relacionamento? Marido e mulher. Ele vai explicar como alguém cheio do Espírito, um homem cheio do Espírito, trata a mulher, como a mulher cheia do Espírito, ela trata o marido. Aí não acaba ali. Aí ele vai começar a falar agora entre pais e filhos, como alguém que é cheio do Espírito, como é esse pai em relação aos seus filhos, como esse filho cheio do Espírito é em relação ao seu pai. Não acaba aí, ele vai agora para a parte da vida como ela é, para a parte empresarial, para a parte do trabalho, e aí ele vai falar como que vive um patrão que é cheio do Espírito, como ele trata o seu empregado, e ele vai falar como um empregado cheio do Espírito trata o seu patrão. Sobre relacionamento, ninguém que é movido do Espírito, ninguém que é movido pelo Espírito não vai ter prazer no relacionamento e não vai compreender que eu entro no relacionamento para edificar a vida do outro. Eu vou tentar me fazer entender. Normalmente a gente acha que ser cheio do Espírito é para ter, ser cheio do Espírito é para dar. Você recebeu de Deus para dar a quem precisa. E a nossa consciência é, olha só como a gente está longe disso. Eu vou lá no culto para mim até aqueles muito crentes ia falar para adorar o Senhor, né? A gente fala que vai no culto para receber. Que culto a quem? Porque o culto a Deus, em Efésios 1:3, fala que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais. Outra tradução vai falar celestiais. Não fala que nós vamos ser, fala que nós já somos. Se já somos, eu chego aqui entre os irmãos para falar: Senhor, eu vim para te adorar, e a maior maneira de eu te adorar é eu abençoar o meu irmão. Se o Senhor quiser me usar, usa-me no abraço, usa-me na oração, usa-me na oferta, usa-me como o Senhor quiser, porque isso é o culto a Deus. Isso é alguém que é cheio do Espírito e movido pelo Espírito, e a gente não entendeu isso. A gente é igual sanguessuga, que vai dizer em Provérbios: dá, e alguém cheio do Espírito veio para dar ao outro, para fazer o outro crescer, para edificar o outro, para melhorar a vida do outro. E eu quero terminar porque ele levantou uma placa errada ali, mas como que acontece o primeiro homicídio? Como que acontece? Mas onde ele acontece? Num culto. Não era um culto? Caim e Abel foram cultuar a Deus, oferecendo a Deus. E aí eu amo que a Gênesis vai dizer: Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Primeiro ele vê o homem. E como era o coração de Caim? Se o do meu irmão for melhor, vou arrebentar com ele todo.
Que culto é esse? E a gente vai dizer que a gente não cultua de determinada maneira assim. Agora pensa, eu não sei quantos nós somos aqui. Se todos que estão aqui puderem dizer para Deus de coração: eu vim aqui para adorar o Senhor, então me usa para poder abençoar a vida do meu irmão que está perto de mim. Imagina como nós sairíamos daqui. Imagina. Eu não vou parar porque eu quero, eu vou parar porque tem uma placa sem vergonha pra caramba, a beça ali, né? Mas eu quero muito que a gente entenda que a gente está vivendo um tempo de muitas pessoas, e principalmente liderança pastoral mais ainda, que se diz cheia do Espírito, e tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, se acha que está num patamar que, para mim, é o único patamar que existe, esse é do inferno, porque Filipenses 2 vai mostrar que o meu Deus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se e foi até morrer como maldito, porque morreu numa cruz. E quando muitas das vezes esses líderes se aproximam, não é para dar, é para sugar. E aí vem Jesus e fala: eu lavo os pés. Será que ele tinha Espírito, Jesus? Será que ele era guiado pelo Espírito? Você me diz que eu sou mestre e Senhor, e de fato é o Senhor. Como me viste fazer, fazei vós também. E o interessante é que ali não é uma ideia, José, é uma ordem, é imperativo. Fazei. Esse mesmo Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu desejo muito que de algum que eu disse trabalhar no teu coração. Eu desejo muito que a gente seja guiado pelo Espírito. A matemática de Deus, entenda isso, não tem lógica. Pare de achar que dá para botar o Espírito numa caixinha, na tua religiosidade, na instituição que a gente pertence. Para, ele é livre, ele sopra onde quer, e ninguém tem controle sobre ele, ninguém vai falar para ele: faz aqui, faz ali. Por isso que a nossa maior luta, amados, não é contra o que está de fora, não é contra Satanás, não é contra a realização desse evento. A maior luta é aqui, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e se deixar ser guiado pelo Espírito. E eu não posso terminar sem uma frase que eu já queria terminar com ela. Jesus é apresentado a Natanael, mas Jesus vem da favela que existia na época, um lugar pobre de Maré Dessi, sem nenhum histórico de profeta ou de algo semelhante. E quando é apresentado Jesus a Natanael, todo mundo conhece essa história, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não veio ninguém não, veio só o Verbo encarnado, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Libertador, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte. Só Ele que veio, só Ele. Então, por favor, sejamos movidos de fato pelo Espírito. Que seja todo o tempo, como disse Paulo, Deus verdadeiro e nós mentirosos. Se a federação da mesa deixar, eu gostaria de orar. Posso, amada? Eu agora quero orar com você. Você pode se colocar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu jamais vou conseguir entender como o Senhor deseja nos usar. O Senhor conhece todas as nossas falhas. O Senhor sabe como nós distorcemos muitas vezes, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos dito. Mas nessa manhã está a tua igreja, esses homens, esses varões valorosos, diante de ti, dizendo: Senhor, faça-nos sensíveis, Senhor Deus, à tua voz.
dá-nos resignação, dá-nos corações aquebrantados e contritos, para termos prazer em te obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Abra, Deus, os nossos olhos espirituais, para que não vejamos mais segundo o homem, mas segundo o teu Santo Espírito que habita em nós. Ó Deus da glória, que saiamos daqui como respostas à calamidade deste mundo. O Senhor tem nos chamado para nós sermos a resposta à dificuldade dos outros. Então tira de nós esse sentimento de quem tem todo o tempo que está recebendo, de estar pedindo, e faça-nos ser a resposta que esse mundo precisa. Resposta na nossa casa, resposta na nossa igreja, resposta no nosso trabalho, no meio dos amigos e no meio dos inimigos, que eles precisam saber que Deus os ama. Ó Senhor da glória, permita-nos, Deus, em nome de Jesus, a sermos confundidos, Senhor Deus, pela tua lógica, porque a tua loucura é mais sábia do que a nossa sabedoria, e que isso aconteça em nós. Ah, Senhor, que essa palavra, se for de fato palavra do Senhor, ela não venha somente fazer um comichão, ela venha não somente trabalhar no emocional, mas que em nome de Jesus, ela venha, Senhor Deus, criar raízes profundas dentro de nós. Ela venha transformar o nosso ser, e ela venha nos fazer frutificar a tempo e fora de tempo, para a glória do teu nome. Ah, Senhor, eu entrego todo o povo em tuas mãos, e te louvo por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor há de fazer em nós e através de nós, esses dias aqui e para onde o Senhor nos enviar. Eu te agradeço em nome de Jesus.